E aí, gente, do blog que acompanha o blog do Ricardo. Bom, hoje a gente vai fazer uma conversa, né? Dando continuidade à conversa da semana passada. Os bastidores da política oficial, né? Da grande política, a tendência é que seja mais negativo, né? Porque a gente esperava que o Senado fosse manter um nível mais politizado, né? Mais culto, mais refinado, né? Como o Senado sempre se propôs a ser. E no final das contas não está sendo isso, né? Então a gente está vendo um debate que os caras se convencem, né? Que tá tudo, né? Tá tudo dentro da legalidade e tal, mas eles não mudam o voto. Então o senador Requião do PMDB, né, ele já deixou uma dica no ar, né, no seu Twitter hoje, do qual ele se manifestava falando que, apesar dos companheiros, né, os amigos senadores, estarem reconhecendo que não existe crime, né, perante as acusações referidas à presidenta Dilma Rousseff, né, do PT do Rio Grande do Sul, mas que eles não mudam o voto. Então, a bancada petista, né, que está lá fazendo a sua defesa, né, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, a Geise Hoffmann, do Paraná, e o cearense José Pimentel, eles inclusive sinalizaram que não querem participar da votação porque eles consideram que o momento vai ser uma votação golpista, né? Então eles não querem participar disso porque existe uma força dentro da política nacional que ninguém sabe de onde vem essa força, que simplesmente é um consenso baseado em nada. Então as pessoas estão em dúvida se o que está acontecendo é verdadeiro ou não é. Então, existe uma possibilidade aí de um afastamento da presidente da República, que já setores internos do PT já sinalizam que, inclusive, existe uma possibilidade dela fazer uma renúncia antes da votação. Então, essa renúncia seria bom ou ruim para nós? Então, a gente já vai ter um processo eleitoral de prefeitos e vereadores, agora em 2016, e com a possibilidade dessa renúncia da presidenta, né? Então nós teríamos uma eleição a mais, que seria a eleição presidencial novamente. Então o Brasil está meio inquieto com isso, né? As pessoas estão falando, outras pessoas estão se manifestando, os racionalistas estão cada vez piores, né? Então o fascismo está aumentando, pessoas estão comentando, fazendo comentário baseado em comentários baseado em achismo, né? Estão achando muito, né? E o achismo desse povo é pura verdade. A pior ignorância que a gente já viu assim por esses últimos dias foi a pessoa achar que a queda do WhatsApp de ontem, né, na proibição ontem do juiz lá de Sergipe, é uma fraqueza do marco regulatório da internet, que, se a gente for avaliar, na verdade foi um abuso vindo, né, da ditadura da caneta, né, como está sendo chamada, a ditadura do judiciário, porque o judiciário ele tem a caneta, ele assina e tem poder de que tem que acontecer e acabou. Então existe esse movimento no Brasil hoje, né, como todos estamos vendo, é um público que está privilegiando poucos, e isso a população tem que pensar. O que é que vai ser do Brasil daqui para frente? Porque existem as forças que tem um plano Brasil que está defendendo ali, né, o desenvolvimento da camada da população mais pobre do país, e agora tem essa nova que está defendendo a capitalização, ainda mais a capitalização do público rico, né, a classe média alta. Então as pessoas estão achando que o quê? A gente se pergunta, né, o Temer vai ser a solução no Brasil? Alguém aí já leu o plano Temer chamado Ponte para o Futuro, né? Privatização de serviços, vários serviços públicos, praticamente retirada de direitos trabalhistas, que inclui inclusive a valorização do salário. E todos nós brasileiros, temos que estar atento a isso. Temos que buscar informação para poder sair, né, fazendo a mobilização e defendendo realmente algo que vale a pena. Então, se a gente continuar do jeito que a gente vai, o futuro da gente é incerto, né? Então a gente vai ter o quê? Um presidente não eleito, que tem aí uma pesquisa, como saiu hoje a pesquisa do Vox Populi, né, dizendo que 99% da população não aceita o Michel Temer como presidente, né? 61% preferem
que tenham eleições diretas, novamente. Então, existe todo um cenário que está sendo desenhado e tem uma parte da população que está fora dele. A votação agora no Senado, dia 12, né, do afastamento ou não da presidenta da República, está sendo mobilizado que a possibilidade de ocorrer uma invasão gigantesca no Senado Federal. Então a meta é colocar mais de 1 milhão de pessoas dentro do Senado Federal. Então os senadores já começaram a ser coagidos, inclusive senadores que tinham histórico de luta e que estão fazendo uma defesa, né, branca, né, sem a opinião costumeira do qual mesmo deveria ter. Então é muito estranho as empresas petrolíferas estarem dentro do Senado fazendo mobilização. O que está acontecendo? Você tem que se perguntar o que está por trás de tudo isso. Não existe uma intenção, né, das elites fazerem um combate à corrupção. Gente, não existe isso. Eles não querem fazer isso, porque a corrupção está nos ricos, e os ricos é que estão dando as cartas para a gente. Então a gente tem que ficar atento. Vamos ficar atento, vamos para a rua, vamos fazer mobilização, vamos chamar os nossos amigos, vamos conversar, vamos mostrar os nossos pontos e argumentos, e vamos ser cidadãos brasileiros de verdade. Então o que está em jogo é a nossa liberdade de poder falar. Não existe faculdade proibir estudante de fazer reunião e discutir impeachment. Não existe isso. O professor opinar em sala de aula, o que é isso? O professor que está formando a gente, eles não vão poder falar sobre o que está acontecendo no Brasil. O que é isso? A gente está voltando à ditadura de 64, gente. Está mais do que na cara o que está acontecendo. Então vamos para a rua, vamos mobilizar e vamos fazer com que os direitos de todas as classes, né, postas hoje no Brasil aconteçam igualmente. É isso que a gente precisa lutar, pela igualdade. Então vamos à luta, meus irmãos.